Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre cidadania portuguesa. E para isso, está aqui o português, o meu marido. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer tipo de cidadania, eu fiz um vídeo bem curtinho, bem prático, dizendo quais são os documentos para qualquer tipo de cidadania, o que você deve procurar, o que você deve separar, para depois você iniciar o processo. Mas hoje vamos falar da portuguesa, que é a nossa. A pergunta que todo mundo faz: por onde você começou o processo da sua cidadania? Então, como meu pai, desde que eu era criança, eu ouvi meu pai comentando que minha avó era uma cidadã portuguesa, que minha avó tinha vindo de Portugal quando ela ainda era criança, eu já tinha em mente que eu tinha esse direito de ter a cidadania, né? Pelo fato do meu pai ter dito isso pra mim a vida inteira. Quando surgiu a ideia de virmos pra cá, e que eu fui realmente ver se eu tinha direito ou não, o que eu fiz foi o seguinte: eu comecei acessando o site do consulado e na época existia o site do consulado português em São Paulo, só para salientar. Eu não sei se ainda existe hoje, mas na época existia uma parte de um chat onde você podia entrar em contato com um atendente do consulado e tirar suas dúvidas. Então eu acessei esse chat e fiz algumas perguntas para ela, expliquei a minha situação, que minha avó tinha vindo de Portugal quando ainda era criança e que eu tinha interesse em tirar a cidadania se eu podia. A primeira coisa que ela me perguntou foi se meu pai ainda era vivo, né? Porque são processos diferentes de acordo com sua situação. Sim, eu respondi que sim, que meu pai era vivo e ela me perguntou se minha avó era viva. Eu disse que não, minha avó já havia falecido. Por essas informações, sim, eu teria o direito. Tudo que eu precisaria seguir eram os processos. Uma parte do site que ela me encaminhou, um link, eu acessei essa parte do site e li passo a passo do que era preciso fazer. E o que ela me explicou também era o seguinte: o processo da cidadania portuguesa é feito de geração para geração, pelo menos foi assim no meu caso. Então eu precisava primeiro cuidar da parte da minha avó, para depois cuidar da parte do meu pai e depois fazer a minha. Tá, então o que você precisou fazer com relação à sua avó? Como a minha avó, ela saiu de Portugal e foi ao Brasil, ela tinha aproximadamente 8 anos de idade, o que eu precisei fazer foi atualizar as informações em Portugal sobre o casamento da minha avó e sobre o falecimento dela, né? Essas informações são importantes serem atualizadas para que o governo português saiba que aquela cidadã que saiu de Portugal com apenas 8 anos, ela cresceu, ela se casou, ela teve filhos e ela faleceu. Tá, e o que você precisou para fazer esse processo? Quanto tempo foi? Quanto foi? Essas coisas. O que eu precisei basicamente foram certidões de nascimento do meu avô. Ele na verdade é brasileiro e já falecido também. Só precisa da certidão dele pelo fato de comprovar que ele era uma pessoa de verdade. Que ele existiu. Ele existiu. Precisei da certidão de casamento da minha avó e do meu avô. Lembrando, tudo que envolve o português ou a pessoa que está querendo a nacionalidade, as certidões devem ser inteiro teor. O que não for do português pode ser uma certidão normal. Então, eu tirei a certidão de casamento do meu avô e da minha avó de inteiro teor, a certidão de falecimento da minha avó em inteiro teor e a certidão de falecimento do meu avô normal, não precisou ser inteiro teor. Uma coisa interessante de se dizer que os meus avós eles foram para o Rio de Janeiro e eu vivia em São Paulo. Então eu tive que ir até o Rio de Janeiro, buscar essas certidões, voltei para São Paulo, eu reconheci as assinaturas de quem havia emitido as certidões para mandar para o consulado português em São Paulo, porque o consulado português ele só aceita certidões ou emitidas no estado de São Paulo ou que tenham o reconhecimento de firma feito no estado de São Paulo. Quanto custou? Isso na época custou em torno de R$500, mais ou menos, 550. E foi legal que na época que eu paguei 600, né? Custava 550 e eu paguei 600. Porque foi legal. E o governo e o consulado português me mandou uma nota de R$50 grampeada no processo, me devolvendo o dinheiro que eu tinha pago a mais.
Eu não paguei a mais porque eu quis. Na hora de emitir o boleto saiu 600. Eu paguei. O processo durou mais ou menos 1 mês e meio, tá? Se você acessar hoje lá, o preço vai estar diferente, porque o preço, ele é um preço originário em euro, porque o processo é feito em Portugal. Então, dependendo da condição do real em relação ao euro, esse valor vai ser diferente para cada processo, cada parte da sua nacionalidade. E aí encerrou a parte da sua volta. Isso. Depois de 1 mês e meio, eu recebi um e-mail, uma carta do consulado com a transcrição, né? Eles chamam de transcrição de casamento e a transcrição de óbito do português, falando que isso havia acontecido. Então, Portugal achou os dados da minha avó. Ela era uma cidadã mesmo. Na certidão de casamento, de falecido óbito dela, dizia que ela tinha tido 2 filhos no Brasil. E a certidão de casamento dela já estava certinho. A partir daí eu pude começar o processo de nacionalidade do meu pai. Então, vamos começar agora do seu pai. O do meu pai. O do meu pai, o processo foi feito no consulado de São Paulo também. Ele teve duração de 6 meses. Isso é uma coisa bem legal. Ele durou 6 meses e o meu, que eu vou falar depois, durou 15 dias. Razoavelmente rápido. Vou explicar como isso aconteceu. Pelo consulado de São Paulo, na época me custou R$ 2.100, porque eu fiz a solicitação da nacionalidade do meu pai e a transcrição do casamento do meu pai com a minha mãe, para que eu pudesse solicitar a minha nacionalidade. Por lei isso não é necessário, eu poderia apenas solicitar a nacionalidade do meu pai e a minha. Porém, o consulado pede para que você atualize os dados do português em questão. Mas esse valor que você pagou foi junto com o passaporte do seu pai? Ah, isso mesmo. Que eles mandariam o passaporte pelo correio. Foi feito, esse preço era do cartão cidadão, que é a nacionalidade, mais o passaporte. Para a nacionalidade do meu pai eu precisei certidão de nascimento dele, inteiro teor, certidão de casamento dele, inteiro teor, certidão da minha mãe de nascimento, normal, não precisava ser inteiro teor. Preenchi um formulário no consulado, no site do consulado, eu imprimi, né, e preenchi isso, enviei isso por correio para eles, com o comprovante do pagamento do boleto. Eles começaram o processo. O processo durou, como eu disse, 6 meses. No finalzinho do processo, eles abriram uma data para eu poder agendar uma visita no consulado, né? Na verdade, essa visita deveria ser feita pelo meu pai. Então, eu fui lá, agendei essa visita, chegamos no consulado, meu pai precisou colher dados biométricos, altura, peso, para que fosse feito o cartão cidadão. Mais ou menos 1 semana, 2 semanas, a gente voltou ao consulado português para retirar o cartão cidadão português e tirar todos os dados novamente. Só que dessa vez para o passaporte. E 1 semana depois, o passaporte português do meu pai chegou em casa, pelo correio. O cartão cidadão, seu pai saiu do consulado com ele? Sim, eu e meu pai, a gente foi até o consulado e pegou o cartão cidadão e a carta PIN, que é uma carta que... Só o passaporte que veio pelo correio? Só o passaporte que veio pelo correio. Mas com o cartão cidadão você já pode ir para a Europa? Sim, com o cartão não cidadão. Não precisa necessariamente do passaporte. Com o cartão cidadão, eu já poderia ir para a Europa. Na verdade eu não, meu pai, né, porque era ele que tinha. E com o cartão cidadão dele eu já podia dar entrada na minha nacionalidade, eu não precisava esperar o passaporte. Tá, você disse que o seu processo demorou menos tempo do que o seu pai. O que ficou de diferente